pessoas! Eu sou Patrícia Falcão, sou profissional da beleza, cabeleireira, barbeira e etc. Sou professora do ensino curricular e há alguns anos ministrando cursos na área da beleza. Estou fazendo esse vídeo aqui sem ter um pingo de experiência com o YouTube, tá aí a área que eu não conheço, certo? Mas é para atender um pedido de uma pessoa que eu considero um amigo que mora em São Paulo. Eu estou em Natal, ele em São Paulo. Ele é um barbeiro que trabalha muito bem e quer ser professor de barbearia, é o Edgar, só que ele não sabe os caminhos. A gente está aqui para compartilhar esse vídeo para que o Edgar possa assistir lá em São Paulo e pegar as dicas e se tornar um professor do curso de barbeiro, tá? Vou dar umas dicas gerais, como todo curso que primeira aula, a primeira coisa que eu falo é mercado de trabalho. Tá? Eu falo sobre Código Brasileiro de Ocupações, eu falo como que você está inserido nesse mercado e falo também sobre retorno financeiro, né? Daquilo ali que você está querendo se dedicar a aprender. E sobre ser professor de curso profissionalizante, é uma área até bem carente, tem muita gente que faz trabalho super bacana, mas não tem interesse, alguns não têm paciência de compartilhar o conhecimento, alguns têm dificuldade de sistematizar, né, esse compartilhamento, então acaba que o mercado fica um pouco carente de professores. A gente não está falando de professor que faz vídeo não, isso aí também está lotado na internet, a gente está falando de professor de sala de aula, que vai dar curso presencial e é para isso que a gente está aqui, para orientar o Edgar nesse sentido. Como a gente já falou, né? O mercado de trabalho está aí, é aberto, tem necessidade. É valorizado? Depende, você vai encontrar instituições que vai te valorizar e outras não. Já chegaram a me oferecer R$18, 16 até 14 por hora aula. Isso é uma desvalorização total. É preferível, numa situação assim, é preferível você ficar num salão. Porque aí o retorno que você vai ter não vai compensar o fato de você ser autônomo. Porque se você é autônomo, você não tem carteira assinada. Se você não tem carteira assinada, você não tem FGTS, você não tem férias, você não tem 13º. Então, como autônomo, você tem que ganhar melhorzinho para você poder cobrir isso daí, né? Então, se a instituição te oferece um valor muito baixo, tem umas instituições, não é só escolinha simples, não. Ao contrário, tem as escolas mais simples que pagam até melhor o professor do que algumas grandes franquias que tem aí Brasil afora. Então, você vai analisar isso aí, você pode, como a gente falou, você pode dar aula no seu próprio espaço, dar um pouco de trabalho para montar turma, para organizar essa parte administrativa, sim, ou você pode procurar uma instituição onde eles te valorizem e paguem melhor e você possa trabalhar como professor do curso de barbeiro, de cabeleireiro, de manicure, né? De design de sobrancelha, de depilação e pode também alternar. Você trabalhar no seu espaço, ter os dias de trabalhar no espaço e ter os dias de dar o curso, dar as aulas. Porque aí você, nas aulas, você tem um salário certo todo mês, enquanto que você fazendo o serviço de atendimento, lá em cima, lá embaixo, né, e tal. E você se organiza aí, vê como que é a melhor forma para você fazer com esses professores que não querem mais atender, só ministram curso e o fazem muito bem. A partir do momento que você já sabe onde que você vai ministrar o seu curso, no caso do Edgar de barbeiro, você precisa estar de posse ou você produzir o material com o conteúdo que você deseja que o aluno absorva no período daquele curso. O conteúdo tem a parte teórica e tem a parte prática. Ok? A parte teórica normalmente não precisa ter 100% do que você vai transmitir em sala de aula. Na verdade, nem tem. Porque se tivesse, nem precisava do professor, né? Mas precisa de ter um caminho. Esse conteúdo você pode estabelecer, fazer uma apostilazinha, né? Organizar ali uma compilação, um resumo dos seus conhecimentos naquela apostila e a partir dessa apostila você criar os planos de aula, que é a divisão desse conhecimento. Com cada aula vai ter o quê? Eu pretendo fazer outros vídeos
tá? O próximo eu pretendo fazer justamente dizendo primeira aula, segunda aula, terceira aula. Esse aqui é só uma pincelada no geral do seu caminho a seguir. De posse da apostila, você precisa criar o cronograma, que é justamente isso, você saber o que você vai ministrar em cada aula. Tem instituições que você vai trabalhar que já tem a apostila e já tem o cronograma. Então você só segue ali o que eles querem. Olha, nessa aula o aluno deve, o conteúdo a ser dado deve ser esse, nessa outra aula deve ser esse outro, aí você vai seguindo ali. Tá? Em algumas escolas vai ter a apostila, mas não vai ter o cronograma. Então, você vai criar o cronograma de acordo com o que está ali na apostila que o aluno recebeu. Esse é o primeiro passo, tá? Quando você resolve ministrar no seu espaço, dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que fazer a parte administrativa e a parte de divulgação. Você vai ser 3 em 1. Você vai ser o marketing, você vai ser a secretaria da escola e você vai ser o professor. Dá trabalho, gente. Eu já fiz isso e olha, eu caí fora depois, foi muito puxada. Mas cada um que sabe da sua realidade, né? Se dá certo para você, não esquece de fazer um contratinho, tá? Para colocar ali todos detalhadamente, todo o acordo que você está fazendo com aquela pessoa que está se propondo a aprender com você. Você precisa ter uma documentação de acompanhamento desses alunos. Você já tem a apostila, você já tem o cronograma, porque você dividiu na quantidade de aulas que vai ser necessária. Você precisa ter uma documentação de acompanhamento desses alunos. Que documentação é essa? O diário de classe, onde você vai registrar não só a frequência dos alunos, como algumas ocorrências que possam acontecer de alguém que chegou mais tarde, saiu mais cedo, ou às vezes teve alguma reclamação ou algum desentendimento, né? Ou até elogio, você registra ali detalhadamente a cada aula. Outra coisa que é legal de você ter também é um mapa de notas acompanhando o desenvolvimento, onde ali você vai registrar cada módulo, as notas de cada aluno que tirou na prática, na teórica, às vezes você pode dar ponto por frequência, ok? Trabalho que você passou. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o mapazinho que eu criei para as minhas turmas de acompanhamento dos alunos. Além do diário de classe, além do mapa de notas, é legal você fazer periodicamente uma avaliação do professor. Esse questionário de avaliação do professor não deve ser parecido uma prova, porque aluno já morre de medo de prova, né? Quando fala que vai ser prova, às vezes tem turma que falta em peso para não vir fazer a prova, principalmente de curso profissionalizante, onde eles acham que vão chegar ali, vão pegar logo a tesoura e o pente na mão e vão logo sair passando nos cabelos. Não sabem que tem que estudar. Aí quando fala em prova, eles saem correndo. Então é legal você fazer o questionário de avaliação do professor, só de marcar, né? Que nota você dá para a frequência do professor? 1, 2, 4, 6, 8, 10, né? Que nota você dá para a clareza com que ele explica? Que nota você dá para a compreensão que ele passa do curso? Se o seu curso é um curso longo, você aplica a cada módulo esse questionário de avaliação do seu desempenho. Se o curso é um curso curto, você aplica no final do curso. É legal quando os alunos colocam, é massa esse professor, ou essa professora é muito legal, não tenho o que reclamar, só tem elogio e tal. É bom, é ótimo. Mas também é muito importante você atentar para aquele que reclama, porque é esse daí que vai te fazer melhorar, né? E daí você vai procurar adaptar para que na próxima turma, alguma coisa que não tenha ficado satisfatória, você mude para melhor, para você conseguir alcançar o desejo daquele que reclamou, tá? Para fechar, né? Para começar, a gente começou falando sobre mercado de trabalho. Para fechar, a gente tem que estar de posse disso. Você vai ministrar um curso, você tem que ter um conhecimento anotado ali. O professor tem que anotar tudo. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso lá na UFRN, uma professora ficou desorientada na sala de aula. Antes ela deu uma bronca nos alunos, ela disse que o pessoal estava bagunçando muito. Aí ela falou assim, olha, vocês sabem o que é aluno? É sem luz, que significa aluno. Sem luz, sem conhecimento, sem a luz do conhecimento. Vocês aqui são tudo alunos, vocês têm que se comportar
para que vocês possam aprender aqui com a professora. E nesse dia, pouco depois, ela começou a ficar meio desorientada porque ela não tinha levado as anotações dela. E ela começou a dizer, tentava dar aula, mas se perdia porque estava sem as anotações. Aí meu colega de trás bateu no meu ombro e falou assim, tá vendo, Patrícia? Professor sem anotação vira aluno. E foi um comentário muito pertinente. Então é muito legal você ter o planejamento daquela aula, você ter anotado, porque você sabe exatamente o que você vai falar ali. Você tem que ter o conhecimento sim, mas para você não ficar, nossa, que parte que eu parei, o que eu esqueci de falar. Não se preocupem, eu não sou uma escola registrada, não posso dar certificado. Isso não existe. Qualquer pessoa que ministre curso livre tem liberdade de emitir certificados. Não precisa, não é obrigatório que você seja uma entidade reconhecida pelo MEC para você dar um certificado. Para você emitir um diploma, sim, você tem que estar autorizado pelo Ministério da Educação. Mas certificado de curso profissionalizante, que é considerado curso livre, qualquer pessoa pode emitir certificado. Então você pode criar e emitir o certificado se você assim o desejar. Não dá para você querer ser professor se você gosta só de aprender com videozinho curto de 1 minuto, de 30 segundos. Não dá, porque você vai ser uma pessoa que você vai cobrar dos outros que estudem para que aprendam. Então você, a partir daí, você tem que ser essa pessoa que faça isso, né? Então você vai ter que gostar de estudar, você vai se dedicar à leitura, aos próprios vídeos, né? Que hoje está sendo muito utilizado, mas você tem que ter o conhecimento e tem que se preparar para cada aula que você vai dar. Quando você chegar nas turmas seguintes, na segunda, na terceira turma, na quarta turma, vai ficar mais fácil para você, porque você já tem o planejamento de todas as aulas. Aos pouquinhos você pode ir adaptando, transformando algumas coisas, melhorando, né? Você percebeu que naquela aula teria sido melhor se você tivesse feito de outra forma, então você vai fazendo algumas modificações também. O conhecimento é dinâmico, ele vai se transformando o tempo todo. Então também isso aí, às vezes você vai fazendo algumas transformações no seu plano de aula, mas no geral, a mais difícil é a primeira turma, porque essa daí que você vai ter que organizar tudo para depois, na segunda, na terceira, você já está com tudo mastigadinho. Outra coisa também que a gente precisa ter é administrar as emoções, é ter inteligência emocional. É meio difícil às vezes, não sou perfeita, confesso que às vezes eu escorrego na banana, mas a gente precisa se policiar em relação a isso, porque nem toda turma é coesa, nem toda turma é harmoniosa. Às vezes tem turma que você vai pegar, que tem contenda entre alunos, às vezes tem alguns alunos que não aceitam 100%, que não estão abertos para você. A gente tem muito conteúdo para compartilhar, então evita falar sobre a sua vida pessoal. Às vezes você pode falar alguma coisa ou outra, mas não entra muito em detalhes, né? Se você está triste, se está chateado, se você brigou com o marido, brigou com a esposa, passou por um problema pessoal, procura não trazer isso para a sala de aula. Quando chega em sala de aula, dá aquele sorrisão e vai levar adiante. Você precisa ter autoridade e ao mesmo tempo você precisa ter humildade e impor tanto respeito, né, como chamar a atenção deles para aquilo que você está se propondo a ensinar, para aquilo que você está compartilhando. Então, pessoas queridas, eu fiz um roteirinho para este vídeo que pincela o geral e vou fazer outros vídeos. Agora, os próximos, a gente já vai colocar a rotina de sala de aula, vamos colocar aula 1, aula 2, aula 3. Vamos falar do curso de barbeiro, vai ser o próximo vídeo, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Edgar, valeu!